Fala galera, eu sou o Guilherme, Eu sou o Henry. Eu sou o Pedro. e esse aqui é o primeiro vídeo do nosso canal, então tem um pouquinho de paciência. Hoje a gente vai falar sobre os 3 decks que estão dominando o ambiente de T2. São eles o Four Color Sahili, BG. Mardu Veículos. é isso aí, fica ligado que você vai aprender um pouquinho de cada um. Bom, vamos lá. Então começa com você, Pedro. Você que vai pro GP Porto Alegre, qual a sua escolha de deck? Tá, a minha escolha de deck pro GP vai ser o Mardu Veículos. É um deck que eu já tenho experiência com alguns decks agressivos, então eu me sinto um pouco mais confortável de jogar com deck. O plano de jogo do deck é muito direto, assim, você vai ter que ganhar a corrida de dano contra o seu oponente. Para isso, você utiliza várias ferramentas que te ajudam nesse propósito, como por exemplo, criaturas, ameaças baratas e rápidas, como por exemplo o Scrap Heap Scrounger, o Motorista, todas com um poder mais alto que a resistência, tirando algumas criaturas como Traveling Spectre e Curd Ape, Nerd Ape. E o plano é você tem que transformar mana em dano o mais rápido possível, para não dar tempo do seu oponente comprar alguma carta que faça virar o jogo, como um board sweep ou com criaturas muito maiores que você não consegue atacar, e aí você acaba perdendo a corrida de dano por causa disso. E o que você acha? Quais são as cartas-chave assim, do seu main deck? O que você usa que potencializa tudo isso? Então, a base das cartas-chave são as criaturas, como eu falei, que são, por exemplo, o Motorista, Heart of Kiran, que é um veículo que além de ser muito agressivo, ele tem evasão. Tem evasão e aquele -1 dele pra ativar e transformar em criatura é muito forte. Sim, não, você Considerando ganha... que o Gideon é main deck, Sim. te dá toda a vantagem. E ele foge de Removal Sorcerer Speed, né? Então você nunca vai tomar um Removal Sorcerer Speed no seu veículo, ele acaba ficando um pouco mais tempo na mesa. Você precisa, já que você falou de removals aí, você precisa também no seu deck de removals eficientes. Porque como eu disse, para passar o dano, o seu oponente muito provavelmente vai fazer algum bicho. Então ele faz um Kalitas, faz um Gearhook, como que seus bichos pequenos vão passar? Então você vai ter que ter remoções eficientes, como Fatal Push ou a desintegração ilícita, eles te ajudam, a desintegração principalmente nesse deck, como eles têm muitos artefatos, vai fazer passar um pouco mais de dano e vai fazer que aqueles fechar o 3 que jogo. dói, que você pode Aqueles 3 que faltam. jogar Às vezes no você leva até player, um planinal também leva pra no jogar. planes ou no jogador e... É verdade, você pode dar no bicho a destruição e... Você mata um bicho, leva um planinalta pro cara não voltar pro jogo e manda letal. Essa é a minha ideia do que eu vou jogar no GP. E vocês aí, você aqui, o que você usaria no GP se fosse jogar? Bom, se eu fosse jogar o GP, com certeza eu jogaria de Four Color Sahili. Eu gosto muito de jogar de control. O deck não é bem um control, mas ele é o mais control dos 3, então eu jogaria com ele. As ameaças do Four Color Sahili basicamente são Feridar Guardian com a Sahili, que é o óbvio, que é o pacote que dá um nome pro deck, que alguns chamam de Copycat, porque você vai combar se o cara estiver desprotegido e acabou. Mas além disso, você tem o Virtuoso, que ele faz Topteros e você pode atacar agressivamente, digamos assim, por isso que ele não deck tão controle. E com a adição da quarta cor, além do Atum para corrigir a base de mana, ainda tem a questão do 3-2 que dá energia e você dá um draw, o Rogue Refiner, que é muito bom. No Mirror você tem uma criatura ali com um corpo 3-2 que ataca bem, e com a própria Sahili você pode blinkar, ganhar mais energia e mais draw. Fora isso, o deck tem o pacote de Spot Removals, né? Tem o Harnessed Light, que ajuda muito na troca dos bichos, contra principalmente o Mardu, que é o segundo deck que mais tem aparecido. Então é um deck consistente, que você compra a carta e troca bastante coisa com o oponente. Você falou do Rogue Refiner, ele é muito bom em partidas meio grind, assim, você tá jogando contra o BG, você fazer um bicho e repor aquela carta é muito importante nesse tipo de partida. E às vezes você não vai combar, mas você faz o Rogue Refiner, dá o draw, volta de Sahili copiando o próprio Rogue Refiner, mais um draw, você ganhou 2 cartas. Exato. 4 energia, potencializou o Hearthstone, deve ficar bem forte. Sim, exatamente. Muito legal, assim. Bom. E o terceiro deck do ambiente, que é o BG, né? Fala aí, você que joga de BG. Se eu fosse jogar o GP, eu jogaria com o BG. Porque é o deck que eu tô mais acostumado a jogar, foi o deck que eu peguei depois, logo que entrou a coleção, eu consegui montar. E pra mim ele é um deck muito interessante, porque ele tem algumas variações que são o Agro, o Delirium e o Energy, né? No caso, eu jogaria com o Delirium. Por quê? Porque pra mim o Delirium você tem algumas cartas chaves, diferentes das outras configurações, que te possibilitam um mid-game melhor. E acho que as threads e até o sideboard consequentemente ficam melhores contra o field. Até porque é um deck que está caindo, né? Não é um deck que está entrando em desuso e tal, mas ainda acho ele muito forte. Você tem a Wedding Constrictor, que é a criatura chave do deck, que é o motorzinho que faz todas as suas criaturas ficarem mais fortes, você poder dar uma
entrar com uma balista pagando 2 e ela entrando com 2 marcadores é muito forte. Todas as 3 variantes do BG usam a Constrictor? Sim, Sim. todas as 3. No Energy você usa porque você potencializa o Energy, se qualquer coisa que você fizer você vai ganhar um Energy mais ganha um, um marcador a você mais, ganha um marcador a verdade. mais. No agro você coloca contadores também, então você consegue tirar proveito dela nas 3 configurações. Ela é uma das criaturas que vai nas 3 configurações. Você tem a balista, você tem o Rishkar, que entra na 3 ali, colocando 2 contadores no G1, dando um valor melhor para os seus bichos. Você tem algumas remoções que são bem interessantes, que é o Fatal Push, que acho que é a melhor remoção do ambiente. É assim. no mínimo a mais eficiente do ambiente. Mais eficiente. Acho que o melhor é o Disintegration, com certeza. Você poder tirar um bicho que custou 2 ali pra uma mana, cara, você tira quase Instant tudo. Speed, né? Instant Speed você tira tudo. Tendo uma balista em jogo, você consegue tirar até onde custa 4, né? Você pode dar ela, tipo, no cara. Você tem. A gente tem o Photopunch, tem o Grasp, né? Que é o -4 lá, que é bem forte. Matador de Avacyn. Matador de Avacyn. Assassino de Avacyn. Pela base de mana do deck você consegue jogar com Grasp de forma tranquila, né? Sim, Duas sim. pretas são fáceis de atingir. A base de mana do deck é incrível, porque tipo, os três decks que estão no meta assim, mais fortes, é o único deck que usa 2 cores. E toda a base de mana dele é muito eficiente. Você Consistente. tem consistente. Você tem as fast lanes, tem as main lanes, tem deck que usa Evolving Wilds, tem deck que usa Ether Hub e tem deck que usa até o novo lá do artefato lá. O Spire of Industry. Spy of Industry. Então, assim, é muito difícil executar com esse deck. É um deck que ele tem uma curva boa, ele é um deck muito linear e eu acho que ele é muito consistente. E as cartas que você citou, tanto a Tune with Aether quanto o Traverse de Overwatch, ajudam também nessa consistência da base de mana. Sim, né? São claro. cartas versáteis. E cada uma na sua configuração tem a sua função, né? Tanto no early você pode buscar land com ambas, e no late você consegue com o Traverse, eu acho, por isso que eu gosto mais do Traverse. O Traverse consegue buscar um bicho muito mais eficiente. Aí fica um top deck muito top deck melhor no é. final do jogo. Né? Mesmo com as versões que jogam com o Wolf da Nissa, também funcionam bem, porque você também consegue buscar ou a land ou o bicho ali. Ou além de bicho, exatamente. E tem a versão do Energy que você usa o Green Sleeve, né? E que é aquele bicho com menace, preto, que você paga 2 energia, dá um draw na upkeep e tá um de dano. Mas nesse deck o que você usa mais pra gerar energia? Porque só com 20 sleeve eu não vejo você ganhando energia pra dar draw tudo. Você tem a Cobra, você tem a Tune que busca já adiciona 2, e todas as criaturas dele são voltadas pra sinergia de Energy. Então você tem o Green Belt lá que entra da energia, você tem Tem o Dork lá de 2 o manas. Dork de o Servo. o Servo que entra lá de 2 manas, gera qualquer cor e também ajuda a corrigir uma Exato. eventual curva, Você ou rampar e dar um prejuízo pro cara. E é isso aí, você tem muita coisa de energy. Se o cara não tirar o bicho com a cobrinha, você dá um draw todo turno. Sim. Se ataca, ganha uma, ganha 2 e dá um draw. Mas esse deck eu não gosto dele porque eu acho ele muito pior do que o BG Delirium, porque você tem muita carta meio merda assim pra poder sustentar essa mecânica. É assim. verdade, parece que os bichos são pequenos pra sustentar a energia, Sim. mas eles não são grandes ameaças pros outros decks. Tipo, Tipo, você vão vir te atropelando. No mid game você dá um draw de um servo ali, não fazer nada, cara. Tipo, 2 O manas próprio nada. Mint Sleeve, no começo do jogo ele é muito forte, porque Sim. mesmo contra o Mardus ele tem ameaçar, então você passa. Depois de um tempo você Não tá faz com nada. aquilo, você vai falar. A impressão que eu tenho é que o início do Energy é melhor do que o Delirium, mas no mid ali, quarto, quinto turno, o BG Delirium começa a dar um pau, assim. Então, O Energy ele é mais explosivo Sim, em alguns sim. sentidos. E todas as 3 configurações do BG vão aquele Gearhook verde, que é um bicho 5 manas, 4/4 tem trample. Não tem nem o que dizer, é um bicho que vai entrar 4 manas ali, ou ele vai virar no mínimo um 8/8, ou ele vai distribuir um monte de marcador nos seus bichos. Se tiver a cobrinha ali, você vai potencializar o marcador. Sim. Tipo, 4 vão virar 8 marcadores, pelo menos. Essa versatilidade do Gearhook é muito importante, porque, por exemplo, contra decks de UR Control, por exemplo, que não tem remoção genérica, você faz ele 8/8 e ele nunca mais sai da mesa. Não sai nunca Contra mais. um BG, você expande o seu board e você começa a atacar. Desempata a mesa, né? Exato. Lógico, muito bom. É muito legal. E é isso. Falar de sideboard agora, Guilherme, o que você subiria contra o meu deck, o Mardu Veículos? Bom, o sideboard que eu utilizaria tanto contra o BG quanto contra o Mardu, que são agros, eu estou usando o Barrow's Expertise, que me ajuda a tirar os bichos ou os artefatos, no caso de veículos tal da mesa, e eu poder castar fazer um 2/1, né, que eu vou castar, na verdade vai ser um 4/1, porque eu vou acabar tirando 3 bichos da mesa do cara e vou conseguir colocar uma criatura minha, pode ser o Felidar, pode ser a própria Sahili, qualquer coisa desse tipo, até 4, que é a curva do deck, não tem muita coisa maior do que 4.
E contra o Mardu, entra os hate de artefatos, né? Eu tô usando Natural State e o Release the Gremlin, são 2 cartas fortes, tiram praticamente tudo do deck, pode tirar barata, pode tirar os veículos, isso é muito bom contra o Mardu. Agora que você falou, eu tava jogando um jogo contra o Jeskai Sahili e pós-side eu tomei um Release the Gremlins pra 2 e no outro turno um barco. Tem alguns Sahilis que estão usando barco e foi bem doloroso. Morreu. Eu perdi uma Depala. Eu não tenho usado barco, eu tô usando realmente só os hates de artefato e o Baralza Expertise. Que às vezes eu consigo combar, devolvendo principalmente a balista, que vai dar aquele pinzinho na minha Sahili. Então devolvendo pra mão do cara, ele vai escolher entre dar o dano em mim ou não. E eu posso voltar e combar. E combar Link tranquilamente. E no Mirror, o que você faz, cara? Bom, no Mirror você quer ganhar na race. E pra ganhar na race você também não pode deixar o cara combar. Você quer ganhar na race, mas não pode ficar naquela vulnerável. Então eu tô usando o Authority of the Council, que é aquela carta que as criaturas entram viradas e ganham de vida. Acabou o combo, né? Fez ela, acabou o combo. Exato. E o Tireless Tracker, que é a melhor criatura pra ganhar no race. Vai te dar. Você vai ganhar a vantagem das clues, que você vai poder dar mais draw, e você vai ter um bicho com corpo razoável ali no mid-late game. Que se o cara não conseguir tomar conta dele, principalmente com Harness, você pode responder com as clues e tal, é um bicho complicado. Um tracker não respondido numa match de grind geralmente é de jogo. Exatamente. E você, o que você está usando no site do seu BG? Cara, contra os decks controls é um dos matches mais difíceis que eu tenho, assim. Então eu tenho subido os Transgress the Mind, que eu consigo olhar a mão do control, dar um descarte numa carta-chave, ou até tentar ver o que ele tem na mão para poder resolver um Obnixis, que é também uma das outras cartas que eu subo também. Fora essas duas, eu costumo subir os Naturals, né, que é o State Obsolescence, porque o State, dependendo do que eu vejo do que o cara tem, eu subo o State, que é uma cópia só de side, que é o que mata artefato custo 3 para matar torre, alguma coisa do tipo, e o Obsolescence, que é para botar qualquer artefato para baixo. Os dois fazem quase a mesma coisa, mas né, o custo de mana ali na hora de contar conta muito. E também acabo subindo 2 bestiários, porque né, posso castar uma criatura, dar um draw, se eu tomar um counter, uma remoção ali eu já dei o draw, então já tipo começa a ficar melhor o jogo. E também, como eu uso a versão Delirium, eu também estou usando o 2 Days Slaughter. Porque isso impede o cara de combar, eu consigo tipo, dar uma balista, a balista, sei lá, ele dá qualquer coisa que eu não consigo responder, eu só preciso ter delírio. Então eu tenho delírio, consigo dar o 2 Days Slaughter e... A interação da balista... Viagem, eu ia falar outra coisa, pode cortar. Eu falei interação do main deck, beleza. E no Mirror? No Mirror, cara, Mirror é um negócio bem estranho, viu? Eu subo, na verdade assim, a minha versão eu jogo com Kalitas de main deck e tem um Kalitas de side. Então o que eu costumo fazer é subir um Kalitas, um ou 2 Gerhulk preto, depende do dia que eu estiver jogando ali. E às vezes eu subo um Transgress, dependendo do que o cara tiver. E dependendo da configuração, na verdade, né? Se for um Energy, lógico que eu não vou subir um Transgress, mas se for um Delirium, eu acabo subindo. E uma cópia de Obnixis. Obnix muito forte no ambiente. Muito forte, vai dar draw ali, vou desempatar, vou tirar um bicho que me atrapalha ou qualquer coisa e é mais uma remoção. Sim. E como você lida com o Obnix resultado? Não lida. O Tom morreu, cara. O Tom morreu. E tem aquele match maldito que é contra o Mardu. Contra o Mardu é bem complicado, assim, porque geralmente o Mardu acaba saindo as coisas, acaba vendo mais mid-range e fica aquela coisa meio estranha, assim. Então eu acabo subo os Transgress também, porque eu consigo tirar a planina alta, o barco que geralmente o Mardu tem subido. Subo o Kalitas, que dá mais vida ali, né, pra conseguir ajudar. Também subo os Naturals, que funciona muito bem, assim, com Heart tudo. of Kira, a caravana, qualquer coisa vai pro saco. Ou mais uma cópia de Grasp. Segundo o Bertu, o primeiro match não ganha, depois sobe 15 cartas no Mardu. O match 1 contra BG é bem desfavorável pro Mardu, assim, porque ele tem bichos maiores, tem balista pra fazer 2-1 contra os seus bichinhos. E que cresce, né? Fica bem grande. O match 2, como a Anne falou, fica mais mid-range, então fica muito mais confortável grindar um jogo mais longo, assim. Por que fica mais mid-range? O que você sobe do Mardu pra combater o BG? Contra o BG? Contra o BG, então a gente tenta tirar as cartas mais ineficientes, como os bichinhos /1, que vão morrer para uma balista. Justo. E como ele vai carregar um pouco mais de removal,
eu acabo subindo duas Chandras, eu uso Chandra no site, porque ela é card advantage, você pode fazer 2 spells por turno, você faz Chandra mais um Scrap Heap e consegue ir pra frente. Além disso, algumas builds, eles utilizam Fumigate no site contra o BG, porque você fazer um Fumigate voltar de um Planinauta ou de um bicho e veio é muito forte, o BG morreu. Mas na build que eu estou usando 2 Avacins contra, que como ela é uma carta muito versátil, porque você pode passar aberto, jogar ela no side, você pode ganhar uma carta, o cara vai destruir o seu bicho, você usa ela para defender e no outro turno você já está atacando para agredir. Sem contar que você pode Avacin balista e... se o board dele for pequeno o suficiente, ele pode acabar perdendo todo o board com um trigger. Principalmente contra o Energy, de repente, que tem as criaturas menores. Come Energy, né? Mas no meu caso, sempre que ela vai trigar, o cara tem o Murder na mão. Nunca vira linha, sempre. Já contra o Four-Color do Sahili, não tem tanta coisa pra fazer, assim. Eu tiro os Fatal Push, porque não matam quase nada no deck, tudo é custo 3 e 4 de bichinho, eu não vou querer matar um Dork. Não. E acabo subindo a Avacin também, porque além de ela ser uma threat, ela consegue bater na Sahili e matar ela na hora, né? E flash, né? Flash conta muito, né? Contra control. Eu acabo subindo um Hard Sage Lightning também, porque ele consegue matar ocasionalmente o gato. E as balistas. As balistas, na versão que eu tô jogando, elas estão no side. Então, ela acaba entrando no lugar dos bichos mais ineficientes para tentar acabar com o combo, tentar conter o combo. Só que um ponto aqui como eu tô usando a vacina no side, tem uma land a mais no side, porque a curva do deck vai até a 4, o main deck, que vai até o Gideon. Pra você conseguir castar a vacina e o jogo, você tá subindo Chandra, então você tá subindo um pouco a curva do deck. Você tá tirando bichinhos pequenos, botando planinautas e a vacina. Sai de 2 para 4 e 5, né? Você sai saindo de uma curva 2 para 4. Aí você acaba subindo de 23 para 24 lands, e aí você reza pros motoristas e os Travens te garantirem o quinto land drop. Legal. E o Mirror é aquela loteria, né? O Mirror vocês já assistiram no Pro Tour. Se você tiver o Release the Gremlins na mão, você já tá muito bem. Não, mas brincadeiras à parte, o Release the Gremlins é uma carta muito forte no Mirror. Tem muitos builds, como você falou, você perguntou do barco, que usam o barco no side. Então você fazer um Release the Gremlins matando o barco e um Scrap Heap, ou uma caravana e um Scrap Heap, é muito valor. Porque você constrói o board de novo, aquele negócio, você constrói o board e tira o board do cara. Então, passa a batata pro outro lado, né? Exato. Eu subo as balistas também, porque principalmente estando no draw, porque estando no draw, no mirror, provavelmente a pessoa que está na play vai acabar mantendo o plano de agressão, então não vai descer tantos bichos /1. Então a balista acaba sendo muito versátil, você consegue fazer um 2/1, você consegue matar um planinauta que ficou vivo, você dá um desintegrante, deixa o Gideon a 1, tira o marcador e mata. E eu acabo subindo um pouco mais de point remove também. Estando na draw eu subo o Fatal Push e o Hard Sage Lightning. Na play eu não subo os Fatal Push porque, como eu disse, você tem que ter um plano proativo, porque no final de contas, por mais que seja um pouco mais lento, você quer ganhar na race do cara. Essa foi as nossas listas pro GP, que é o que a gente espera que vai jogar aqui como tá o meta por enquanto. E comenta aí, posta aí, segue a gente. Nosso primeiro vídeo que a gente tá fazendo aqui tá meio algumas coisas erradas, mas a gente vai acertar. Segue a gente no Insta, no Face, no canal e vambora. Se tiver alguma sugestão de deck, coloca aqui embaixo nos nossos comentários e qualquer dúvida aí pode postar aqui que a gente comenta com vocês, a gente vai também postar as nossas listas, como a gente gostaria de jogar ou vai jogar, e vocês dão uma olhada, critiquem, copiem, chorem, whatever. É isso aí. Valeu, Falou. gente. Valeu.